Esse é um vídeo expositório sobre o conteúdo de equivalência financeira. O problema da equivalência financeira de capitais é o raciocínio básico da matemática financeira. O problema aqui é da substituição de uma ou mais obrigações financeiras por outras obrigações com datas diferentes de vencimentos das anteriores, onde você não tenha prejuízo para credores ou devedores. Um exemplo prático disso seria uma pessoa que tem 2 empréstimos a pagar, com prazos diferentes, possivelmente parcelas diferentes, e recebe uma proposta para trocar esses 2 empréstimos para um único, com um novo valor de parcela, com um novo prazo. A ferramenta de equivalência financeira serve para determinar qual é esse novo empréstimo que não traria prejuízo nem para o credor, nem para o devedor. Como dito aqui, esse problema será resolvido pela equivalência financeira de capitais. Primeira definição, data focal. A data focal ou data de referência, ou ainda data de avaliação, é a data que é considerada como base para a comparação de capitais referidos a datas diferentes. Os capitais não precisam ter o mesmo vencimento, e aí você escolhe uma data focal para trazer o valor de todos os capitais e fazer uma comparação. Segunda definição, considerando 2 ou mais conjuntos de capitais, cada um deles com suas datas de vencimento, mas com uma mesma taxa de juros a partir da mesma data de origem, você pode dizer que os conjuntos são equivalentes se a soma dos seus respectivos valores for igual para uma mesma data focal. A data focal é a data onde você vai trazer o valor de cada obrigação para comparar. A data de origem é quando aquela obrigação passou a valer. Então, na determinação da equação de equivalência de capitais, leva-se em consideração se o regime de capitalização é o de juros simples ou composto, e também se o critério de desconto a ser utilizado é o do desconto por fora, ou comercial, ou do desconto por dentro, racional. Opções estabelecidas, claro, em cada caso, pelas partes. Caso o problema não especifique o regime a ser considerado, deverá ser utilizado o regime de juros composto. E se não for estabelecido o critério a ser utilizado, deverá ser utilizado o critério do desconto racional. Entendam aqui que regime é a capitalização. Então, não falou, o regime é juros compostos. Por outro lado, se não houver o critério de desconto mencionado, o critério de desconto é o desconto racional. E nos problemas de equivalência financeira, você utilizará a equação que relaciona o valor nominal N de um título, aqui muitas vezes chamado de capital, e o seu valor atual A, que dependerá do critério a ser utilizado, se é critério de desconto comercial ou racional. A dificuldade é saber em cada caso o que será calculado, se N ou A. E aí vem a dica. Se o capital for deslocado para o futuro, o valor dado é o atual e você deve determinar o valor nominal. Nós já tocamos nesse assunto aqui algumas vezes. O valor nominal do título é o valor lá no seu vencimento, então ele tem essa interpretação de valor futuro. É o que foi dito aqui. Por outro lado, se o capital for deslocado para o passado, o valor dado é o valor nominal e você deve determinar o valor atual. Olha aí, deslocando o capital para o passado. A nossa data presente, relativa ao vencimento, pode estar no passado. É exatamente a visão do outro ponto de vista. Se para nós o vencimento está no futuro, relativo ao vencimento, a data atual está no passado. Então essa é a dica. Se o capital é deslocado para o passado, o que foi lhe dado é o valor nominal, que é o valor de vencimento, e você vai calcular o valor atual. Para fazer a equivalência na capitalização simples,
No critério de desconto racional ou por dentro, nós teremos essa expressão, onde C1, C2, Cn é o conjunto, são os capitais do primeiro conjunto. C1', C2', Cj são os capitais do segundo conjunto. Deveria ser Cj' aqui. A relação entre eles é simplesmente essa. Aqui aparece o vencimento de cada um deles, do primeiro conjunto, vencimento M1, M2, Mn. Do segundo conjunto, M1', M2', Mj'. E é a taxa de cada capital do conjunto. Num exemplo, isso vai ficar mais claro. Se o desconto é comercial ou por fora, vocês veem que a relação entre os conjuntos ainda é a mesma. Eu tenho uma soma de valores na esquerda, uma soma de valores na direita. Essa soma é uma soma de valores atuais. Então, no comercial, o critério de desconto é diferente e, por isso, o fator multiplicativo dos capitais tem uma outra forma. Mas nota que ela é constante em todos eles. A forma é 1 menos a taxa vezes o vencimento. E aqui, observação, nos dois casos foi considerada a data zero como data focal. De fato, para você estabelecer uma fórmula, você de primeiro tem que decidir qual é a data focal comum. Se você escolher uma data focal diferente, as fórmulas serão diferentes. O melhor a fazer aqui é, caso haja uma data focal diferente, a gente na hora vai fazer a equivalência de capitais, sem usar a fórmula pronta. Mas, novamente, a maioria dos exercícios faz uso disso aqui. Então, aqui estão alguns exemplos desse tipo de capitalização, que é importante que sejam calculados à mão. Não dá para comentar no vídeo esse cálculo, né? São cálculos com números decimais. Se vocês tiverem dúvidas, claro, basta expor na sessão de vídeo síncrona que nós vamos fazer. Isso aqui é para ser estudado, né, com cuidado, é para ser estudado com lápis e papel. Só o vídeo expositório não dá conta de elucidar esses exemplos. Tem uma observação aqui que fala sobre os juros simples e compostos. O saldo pode se alterar quando você altera a data focal nos juros simples. Essa observação vai focar no seguinte: mudar a data focal pode significar fracionar o período de capitalização. Acontece que na capitalização simples, quando você fraciona o período de capitalização, R$100 a uma taxa linear de 20% ao ano renderá em 2 anos 140 na capitalização simples. Se você fizer diferente, apurar o montante ao final do primeiro ano com a taxa de 20%, o capital de 100 agora será 120. E você apurar novamente mais um ano, você agora vai usar 20% sobre 120, 144. Que é equivalente a aplicar um juro composto. Então, se o juro fosse composto, não haveria alteração, mas para os juros simples, mudar a data focal pode fracionar o período de capitalização. Comentar aqui agora equivalência na capitalização composta. Novamente, um conjunto de capitais com seus vencimentos, um segundo conjunto de capitais com seus vencimentos, e você tem uma relação de somatória. E aqui o que muda é o fator de capitalização. Note, lá no regime de juros simples, nós também dividimos no desconto racional ou por dentro cada capital por um fator de capitalização. A diferença é que lá era o fator dos juros simples. Lá era 1 mais I que multiplicava M1. Agora é o regime de capitalização composta. Então aqui é 1 mais I elevado a M1. E em todos eles, mesma coisa. 1 mais I elevado a M2 até o Mn. Do lado direito, novamente, mesmo tipo de fator com seus vencimentos respectivos. E no desconto comercial ou por fora? Novamente, apenas trocamos o fator de capitalização, que era
da capitalização simples, que era um menos I vezes o vencimento. Agora não. Agora nós temos um menos I elevado a M1, que é correspondente ao desconto por fora na capitalização composta. Observação igual à da capitalização simples, que nos dois casos foi considerada a data zero como data focal. Isso é só um recurso para que a gente possa produzir uma fórmula com menos detalhes, uma forma mais clara e que a gente possa aplicar com uma certa facilidade. Caso a data focal não seja a data zero, a data atual, é preciso construir a equivalência financeira para aquele problema. Para falar um pouco mais aqui no vídeo, eu vou exibir dois exemplos resolvidos, mas mostrando que as contas num vídeo não são produtivas, porém tentando exibir o raciocínio do exemplo e mostrando aqui o fluxo de caixa para ajudar a memorizar o raciocínio da equivalência financeira. Então aqui o exemplo 2. Uma dívida no valor de R$ 48.000 vence daqui a 6 meses. O devedor pretende resgatar a dívida pagando R$ 4.800 hoje, R$ 14.000 de hoje a 2 meses e o restante em um mês após a data de vencimento. Sendo o momento deste último pagamento definido como a data focal da operação e sabendo-se ainda que é de 34,8% ao ano, a taxa linear de juros adotada nessa operação, determinar o valor do último pagamento, se for adotado o critério do desconto racional por dentro e o desconto comercial por fora. Então esse é o tipo de exemplo com muitos dados. Um comentário em vídeo dele é um pouco difícil, mas vamos passo a passo, pelo menos para fixar o raciocínio. O que eu queria muito apresentar para vocês? O fluxo de caixa que aparece na solução. Vamos observar. Na data zero, tem uma seta para baixo e o valor de 4.800. Isso representa, do ponto de vista de quem vai pagar, ou seja, o devedor, um gasto de 4.800. Ele pretende também pagar 14.000 daqui a 2 meses. Então aqui, ó, em x igual a 2, aparece uma seta para baixo e o valor 14.400, representando um pagamento, um gasto. Lá no x igual a 6, aparece uma entrada de capital de 48.000. O que isso representa? Ele tem a dívida de 48.000 a ser paga daqui a 6 meses. Então isso é representado como um capital lá na sua data de vencimento. Porque se eu tivesse que falar qual é o valor disponível para o devedor hoje, certamente seria inferior a 48.000. O valor disponível hoje, se eu quisesse representar no zero, eu teria 48.000 com um desconto. Tá certo? Do ponto de vista de quem emprestou, ele fez um investimento, né? Deu o dinheiro a um devedor, sobre o qual renderão juros e ele receberá de volta 48.000. É o devedor que está fazendo uma proposta diferente. Pagar 4.800 agora, pagar 14.000 daqui a 2 meses e pagar um outro valor um mês depois da data que venceria o compromisso. Como são muitos dados e parece complicado, o fluxo de caixa ajuda muito a esclarecer e a diagramar o nosso pensamento. Então aqui está a descrição do que nós falamos até agora e vocês podem ler no material. Agora vamos aqui a algumas coisas numéricas. A taxa considerada no problema é 34,8% ao ano no regime de juros simples, o que equivale à taxa de 34,8 por 12, né? 34,8 ao ano, 34,8 por 12, que é 2,9 ao mês. E na capitalização simples, as taxas equivalentes são proporcionais, ou seja, eu não preciso me preocupar aqui com aquele fator de capitalização que tem a potência.
E aí na letra A, vou voltar aqui rapidamente, quer saber o valor do último pagamento se for adotado o critério do desconto racional. Então eu quero saber X se eu adotar o critério do desconto racional. Lembrando que a data focal desse problema não é a data focal 0. A data focal, está escrito aqui, a data focal da operação, o último pagamento definido como a data focal da operação. Então aqui é um exemplo do que eu falei para vocês. No lugar de aplicar a fórmula diretamente, temos que montar esse diagrama e aí olhar o que vai acontecer. Se o último pagamento é a data focal é a 7. E é com referência a ela que eu tenho que fazer a equivalência financeira. Então imagina o que vai acontecer aqui, tá? No desconto racional, a relação entre o valor atual A e o valor nominal N é N igual a A vezes 1 mais I vezes N. Observa que esse aqui é o fator de capitalização simples. É o regime que nós estamos pelo enunciado. A é N por esse fator. E considerando esse critério, sem fazer as contas, observa aqui os números que são colocados e vejam se vocês conseguem compreender de onde é que veio cada item. 48.000 está sendo multiplicado por 1 mais 0,029 vezes 1. Esse 1 mais já está diretamente na fórmula do desconto. E é a taxa 0,029. Nós calculamos ali acima. Foi 34,8 dividido por 12. E aqui é o N. Por que é que o 48.000 está acompanhado de um período N igual a 1? Basta olhar o fluxo de caixa. O 48.000 é valor na data 6. A data focal é 7. Tenho que transportar esse capital para cá. É equivalente a pegar um capital de 48.000 e deixar render um período a taxa de 2,9%. Esse é o motivo dessa primeira etapa. Isso tem que ser igual a... Por que já entrou o sinal de igual? No nosso fluxo de caixa, existe um único capital no sentido para cima. Ele, transportado para a data focal, que nesse caso é uma data futura, tem que ser equivalente à soma do outro conjunto de capitais que são saídas. Todos eles terão que ser transportados para a data 7. Repara que o X já está na data 7. O 4.800, para ser transportado para a data 7, ele tem que sofrer a capitalização simples de 7 períodos. O 14.400 está na data 2. Para ele ser transportado para a data 7, tem que sofrer a capitalização simples de 5 períodos. Então vamos olhar a fórmula e ver se ela reflete isso. 4.800 multiplica 1 mais 0,029 vezes 7. Tá certo, 7 períodos para o futuro. 14.000 multiplica 1 mais 0,029 vezes 5. Transportado 5 períodos para o futuro. E aqui é X, que não precisou de nenhuma capitalização para ser equivalente na data focal 7. O resto são contas e a gente tem o valor de X. Na letra B, o critério agora é desconto comercial. No desconto comercial, mudam os fatores de correção. A relação entre o atual e o nominal é nominal vezes 1 menos I vezes N. Estamos no regime da capitalização simples. A gente escreve o nominal em função do atual. E aí chega a hora de fazer a equivalência financeira. Novamente, num membro da equação eu tenho 48.000. No outro membro eu tenho 4.800, 14.000 e o X. O motivo para isso já foi explicado. 48.000 é o único capital no sentido para cima. 4.800, 14.000 e X são os capitais no sentido para baixo. Esses são os pagamentos. Como fazer a equivalência financeira agora no desconto comercial simples? Eu uso os fatores de correção do desconto comercial simples. O que permanece de um critério para o outro é o fato de quantos períodos eu uso
para levar o meu valor para a data focal. 48.000 é um valor para a data 6. Eu estou levando para a data 7, eu usei só um período de capitalização. 4.800 é o valor a ser pago no presente. A data focal é daqui a 7 períodos, então ele vai precisar n igual a 7. 14.000 é um valor a ser pago daqui a 2 meses. Tem que ser transportado por 5 períodos para chegar na data 7. E o x não precisa ser transportado porque ele já está sobre a data focal. Com essa equivalência, a gente chega lá no x 27.036. Então, esse é o exemplo que eu queria apresentar para vocês, tendo um fluxo de caixa para fixar o raciocínio. E o demais são contas com decimais que o vídeo não vai conseguir trabalhar de maneira satisfatória. Realmente é um trabalho, nesse caso, individual. Mais dúvidas a respeito disso, a gente tira na sessão de vídeo síncrona. Até lá!